Então, hoje a gente vai apresentar para vocês a nossa pesquisa de satisfação, tá? Como faz a configuração e monitoração da pesquisa. Então, primeiro, para fazer a criação, né, e configuração da pesquisa, a gente precisa entrar aqui no menu de administrativo. Descendo aqui, a gente tem duas pesquisas, tem dois menus de pesquisa. Esse primeiro é a pesquisa antiga que a gente tem, a gente vai descontinuar, né, porque ela é uma pesquisa mais simples, não tem tantas funcionalidades, e a pesquisa que a gente indica para vocês usarem, que eu vou mostrar para vocês, é a pesquisa Flow aqui, que é a pesquisa nova, tá? Então, no futuro, esse menu de pesquisa vai desaparecer, e vocês vão ter apenas esse outro aqui, para fazer a configuração da pesquisa. As pesquisas que foram criadas no menu antigo não somem, tá? Não tem problema, vocês podem editar no menu novo também. Então, clicando aqui em Pesquisa Flow, eu vou ter a minha prévia, né, das pesquisas que eu já tenho criadas, e eu tenho o botão de criar pesquisa aqui. Clicando nele, ele vai abrir essa telinha aqui, onde eu vou botar o nome da minha pesquisa. Deixa eu botar o meu nome. Não, é só o nome da minha pesquisa. Eu vou escolher qual tipo de pesquisa eu quero. Aqui tem uma préviazinha, né, do que é o CSAT, o que é NPS. Então, eu escolho minha pesquisa. Aqui, em mídia, eu vou selecionar qual a mídia que a minha pesquisa vai funcionar, né, em qual mídia. Se, por exemplo, for numa fila de receptivo de voz, eu vou escolher voz. Se for na bateria ou se for WhatsApp, a gente escolhe chat ou WhatsApp, tá? Então, eu vou mostrar aqui como chat. Serviços. O serviço que eu posso colocar minha pesquisa, que eu vou colocar minha pesquisa, tá? Ou seja, o serviço que eu escolher aqui, a pesquisa vai funcionar nele, né? Então, e outra coisa, como funciona a pesquisa? Todo o atendimento do cliente, quando é finalizado pela tag lá pelo atendimento, essa pesquisa é direcionada automaticamente, tá? Com exceção da voz que precisa o cliente estar em linha, né? Os outros vai automaticamente a pesquisa na mesma mídia que ele estava sendo atendido, tá? Então, se ele entrou pelo WhatsApp, vai pelo WhatsApp, se entrou para o chat, vai para o chat, tá? Então, eu seleciono aqui o meu serviço, né, a fila no qual eu quero que a pesquisa funcione. Eu vou colocar a minha mensagem de início, né, da pesquisa, e eu também coloco uma mensagem de encerramento, tá? Notem que aqui não tem as perguntas, tá? As perguntas a gente vai fazer agora na próxima tela. Então, aqui eu coloco o nome da minha pesquisa, crio com o tipo e qual a mídia que eu quero, seleciono qual serviço que ela vai funcionar e coloco a minha mensagem de início e mensagem de encerramento. Então, eu clico aqui em ativo, né, para deixar ela ativada. E a gente vem para essa tela aqui. Aqui é a tela de configuração da pesquisa. Então, ela já está criada, eu já tenho a mensagem de boas-vindas e a mensagem de encerramento. Caso eu queira editar novamente essas mensagens de boas-vindas e encerramento, eu clico aqui em editar pesquisa. Ele vai abrir aquela telinha lá de novo, onde eu posso editar esses dados, tá? Agora eu vou criar as perguntas. Ele sempre cria com uma primeira pergunta aqui, e daí para editar ela, para colocar as frases e tal, a gente clica aqui no lapisinho. Aí a gente tem o alias, né, que seria um títulozinho para a pergunta, o texto, que a gente vai fazer a pergunta, assim fica mais fácil, a nota que o cliente pode dar, né, qual é o range de nota que ele pode dar. Eu tenho a opção de repetir a pergunta, e eu tenho a opção de essa pergunta ser encerramento. Então, se o cliente responder essa pergunta, a pesquisa vai ser encerrada e vai ser marcada como completa nos relatórios, tá? Então, eu atualizei aqui, eu já tenho o texto da minha pergunta, e eu vou colocar mais uma pergunta. Para colocar mais uma pergunta, eu clico em mais, e eu tenho aí para colocar a minha próxima pergunta. Então, eu escolho a minha nota de avaliação de novo, e eu tenho a opção de repetir a pergunta aqui, caso o cliente não entenda, né? Clicando aqui em adicionar, eu adicionei mais uma pergunta. Se eu quiser colocar mais uma, é só clicar em adicionar aqui, ou se eu quiser colocar entre a pergunta 1 e a pergunta 2,
eu também clico no mais aqui, tá? Terminei aqui de criar a minha pesquisa, ela já está funcionando, né? Ela já está ativa lá no serviço, os clientes começaram a responder. E para monitorar a pesquisa, eu vou vir aqui de novo na home, na casinha, agora em dashboards. Aqui tem um menu chamado pesquisa, tá? Aqui eu tenho as opções para fazer filtros, né? Então eu vou escolher a minha pesquisa que eu quero filtrar, né? Que eu quero monitorar. Eu tenho uma pesquisa aqui que já tem dados que eu vou mostrar para vocês. Qual é o tipo de mídia que eu vou monitorar? Eu posso escolher também por um canal, por um serviço específico, caso a minha pesquisa, eu tenha escolhido mais de um serviço lá na minha pesquisa, eu posso filtrar só por um serviço também, ou ver tudo, tá? E eu tenho também o meu range de data aqui, que eu quero ver as avaliações. Selecionando, ele vai vir me mostrar um resuminho aqui. Ele vai mostrar a distribuição de notas, né? De quais notas que os clientes deram. A gente tem uma média aqui. Aqui embaixo tem a quantidade de solicitadas, né, de pesquisas enviadas para o cliente, a quantidade de respondidas e a quantidade de não respondidas, tá? O iniciadas aqui é a quantidade de perguntas, de pesquisas que o cliente iniciou, mas não finalizou, tá? Aqui está discrepante porque é o nosso ambiente de demonstração, aí tem umas a mais, mas ele vai mostrar, então, aqui o total de solicitados, todas as pesquisas enviadas, e aqui as que o cliente iniciou. E aqui as que o cliente respondeu todas, tá? E não respondidas, né, é que o cliente nem chegou a iniciar. Aí a gente tem aqui algumas métricas e também tem a performance por agente. Então, tem uma média de notas por agente aqui das pesquisas, tá? Gessé, eu vi que lá na configuração, naquela parte, na segunda pergunta, você colocou lá uma nota. Eu não entendi, que você até apontou como número 4. É como se você já estivesse avaliando, eu não entendi. Não, você está falando aqui, né? Deixa eu pegar a pesquisa que eu criei aqui. Aqui, né? Isso, nota de entrada. É assim, ó. Eu acabei esquecendo de passar isso aqui. Eu posso escolher apresentar essa pergunta se o cliente colocar uma nota específica. Por exemplo, eu posso perguntar Tá, isso, eu posso perguntar para o cliente assim, como é que foi o seu atendimento? Se ele colocar um ou dois, entendi. por exemplo, eu mando uma pergunta perguntando, mas o que aconteceu e tal, sabe? Entendi. Então, ela serve para isso. Se você não colocar nada, ela vai ser uma pergunta normal que vai vir na sequência, tá? Entendi. Ok. Obrigada. Eu consigo colocar mais de uma fila, né? Ou Consegue? tenho que criar uma pesquisa por vez? Consegue Por sim, fila? mas só na criação da pesquisa, tá? Na hora que você for criar a Isso, lá pesquisa, antes, você né? consegue escolher. Depois que ela está criada, a gente não consegue editar mais as filas, tá? Mas Entendi, você beleza. consegue sim. Gessé, eu tenho uma dúvida. Eu estou testando aqui e na minha opção de edição, ali em nota de avaliação, só aparece a opção de 0 a 10. Tá? É provável que você selecionou lá em cima CSAT. É que tem uma diferençazinha entre esses dois tipos de pesquisa. Se eu não me engano, até Eu acho o que eu meu aqui, eu acho selecionei que é. no NPS. Eu não tenho de cabeça aqui, não me vem agora, mas uma delas você tem várias opções de range de avaliação e a outra só tem o de 0 a 10, tá? Deixa eu até que eu vou criar uma outra aqui. Vou criar uma outra pesquisa aqui para te mostrar, quer ver? Ó, pode ver, ó. Como eu escolhi a NPS, ele só dá de 0 a 10. Na outra que eu criei lá, eu criei como CSAT, daí eu tenho várias opções, tá? É mais ou menos, Ok. tem mais a ver com o sentido que é a pesquisa, sabe?
O CSAT serve para uma finalidade, o NPS para outra. Tem um resuminho aqui, na hora que a gente cria, tem um resuminho aqui de cada tipo, tá? Para você ver. A mídia a gente consegue colocar também, por exemplo, chat e WhatsApp. Colocar as duas. No caso aqui, nós utilizamos no Grupo Souza Lima a mídia WhatsApp e mídia chat, né? Chat web. Você Ou a vai ter gente que criar tem que uma para duas. cada. Uma para cada. Entendi. Isso. Serviço você consegue colocar mais de um, tá? Mas a mídia é uma mídia só. Certo. E no caso da voz, na URA ela vai ler ali a pergunta, vai ler a resposta, vai dar as opções de 1 a 10, tudo. Isso mesmo. Na voz, até é por esse motivo que a gente só consegue escolher uma mídia por pesquisa, né? Porque quando você seleciona a mídia, a pesquisa vai ser enviada por aquela mídia mesmo, né? Então, se, por exemplo, a gente escolhe a voz para lá para o receptivo de voz, a gente vai ter que colocar mensagens de voz ou escrever, né, para sim. o robô ler e transformar em voz. Então, por isso que a gente tem só um tipo de mídia, né? Mas é isso aí, no caso de voz, a gente pode escolher, né, para qual fluxo aqui, para o receptivo, a gente pode escolher qual URA que a gente vai usar, os serviços também, quais serviços que a gente vai ter a fila, né? E a gente tem aqui a mensagem. Eu posso escolher escrever e o robô vai ler o que eu escrevi, ou eu posso importar um áudio para as mensagens de início, encerramento e também as perguntas. As perguntas também funcionam desse jeito. Perfeito. Por último, aqui para me mostrar para vocês, eu tenho uma outra forma de verificar, né, de tirar relatório da pesquisa. Aqui na menu de Home, eu tenho as exportações. Eu vou criar um novo relatório aqui e vou selecionar a pesquisa de satisfação aqui, o relatório analítico. Eu seleciono a minha pesquisa, né, a qual que eu quero tirar o relatório. Eu posso preencher todos os campos ou não, isso aqui são filtros, né? E aqui embaixo a gente tem o range de data que eu quero a minha pesquisa. Eu quero o meu relatório, né? Só esperar ela carregar aqui. Ele está processando. Ó, já está concluído aqui. Eu vou fazer o download. Então, ele, né, baixou o arquivo aqui para mim e abrindo o arquivo, eu tenho esses campos aqui. Eu tenho a data, né, que foi feita, que foi enviada a pesquisa, qual é o nome da pesquisa, qual mídia, por qual serviço, qual foi o agente que atendeu o cliente, o número do cliente, o nome, se ele tiver no nosso cadastro, né, nos contatos, o protocolo de atendimento e a nota da primeira pergunta, tá? Então, esse aqui eu consigo ver envio por envio de pesquisa e ver a nota da primeira pergunta também, tá? Então, é mais um relatório que é possível puxar da pesquisa, para fazer monitoração da pesquisa.